unidade admirável. E esta unidade não é produzida por homens, não é produzida por nós, e nem pelos nossos méritos, porque ela vem de cima. Ou seja, ela é uma dádiva dada pelo próprio Senhor como canal da sua bênção e vida eterna para o povo de Deus. E para os nossos dias, o que esse salmo nos ensina? Para nós, cristãos dos dias atuais, o Salmo 133 ensina que a vida cristã expressa uma unidade entre irmãos que têm origem em Cristo. Porque todos nós, como eu disse na liturgia, nós estávamos nas trevas. Mas em Cristo fomos transportados para a maravilhosa graça. Então, ali surge um novo povo, um povo unido, gerado em Cristo Jesus. E que é sustentada pelo seu Espírito, que conduz à vida eterna. Então nós somos sustentados enquanto estivermos sobre a face da terra, tendo esta união em Cristo, porque nós somos conduzidos à vida eterna, que é o próprio Espírito Santo que nos fortalece até chegar a este grande dia. Ou Cristo volta até nós, ou nós vamos até Ele quando nós morrermos. Mas o contexto em que vivemos hoje é um contexto dominado pelo individualismo, onde cada um quer alcançar o seu espaço, onde cada um quer mostrar aquilo que é bom no que faz, expressar algo melhor, que consegue fazer algo melhor do que o outro. Isso é individualismo. Dominado pelo individualismo que contamina o coração do homem, gerando a seguinte fala: cada um cuida da sua vida. Eu já não me meto na vida de ninguém para ninguém se meter na minha. Mas a união cristã não é vista dessa forma. Porque a palavra é bem clara. Se você ver o seu irmão pecando, exorte. Assim como se o seu irmão te vê pecando, ele irá te exortar. Então não é cada um cuide da sua vida, mas sim cuidemos uns dos outros. E assim nasce, e é dessa forma que também nascem os conflitos que se instalam de forma fácil nas famílias, e não somente nas famílias, nas igrejas também. Porque por amor nós queremos ajudar uns aos outros a não permanecer no seu erro, a não permanecer no seu pecado. Mas quando fazemos isso, surgem os conflitos, e os conflitos tornam a unidade que era para ser ideal, distante e difícil de ser alcançada. Porque as pessoas não querem se submeter a serem corrigidas e exortadas. As pessoas não querem se submeter em ser cuidadas uns pelos outros. Portanto, olhando para esse contexto em que nós nos encontramos, eu levanto a seguinte pergunta: como viver essa unidade que o salmista celebra? Ou melhor, como expressar essa unidade que o salmista celebra? Com isso, eu convido vocês a me acompanharem na leitura do texto desta manhã. Salmo de número 133, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, e que desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor neste momento, porque a tua palavra acabou de ser lida e será exposta. Mas não conseguiremos compreendê-la se não for por meio da ação do teu Espírito que habita em nós. Por isso, Pai amado, pedimos a Ti que o Senhor nos conduza neste momento, nos conceda, ilumine as nossas mentes, abra o nosso entendimento e prepare o nosso coração para que seja uma terra fértil e boa, aonde a Tua palavra está sendo semeada, para que assim, ó Deus, ela venha produzir em nós, e assim possamos expressar a Tua glória, expressar o Teu poder em nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Respondendo à pergunta, como viver essa unidade que o salmista celebra?
nós, olhando para o versículo 1, a resposta é: habitando intencionalmente com os irmãos. Por que habitando intencionalmente com os irmãos? Intencionalmente não é por acaso, você tem que querer. Intencionalmente não é um acidente, mas sim querer. Eu quero estar aqui. O salmista, ele diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O salmista, ele inicia com a seguinte palavra: Pode parecer algo insignificante. Apenas duas, como que eu posso explicar? Uma vogal e uma consoante, que compõem a palavra ó. Mas qual a função dessa palavra no texto? O porquê que ele solta essa expressão ó? Ao usar essa palavra, ele expressa a sua admiração. Ao usar essa palavra ó, o salmista está expressando a sua admiração. É como se ele dissesse: olha isso, repare aquilo. Ou você está vendo o que eu estou vendo? Quantos de vocês já soltaram essa expressão? Você está vendo o que eu estou vendo? Ele está admirado, ele está mostrando o seu espanto, ele está expressando o seu espanto porque ele está admirado, porque ele se encontra diante de algo que o impressionou. Mas o que impressionou o salmista para ele soltar esse ó? Que muitas vezes lembra até a fala do Chapolin Colorado. E agora? Quem poderá me defender? O que impressionou o salmista é a unidade entre os irmãos. Para ele, esta unidade é tão rara e tão bela que o deixou maravilhado. Deixou ele tão maravilhado ao ponto dele dizer: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E na continuação do versículo, ele usa a palavra, como eu acabei de ler para os irmãos, ele diz que é bom e agradável. Então, aí ele usa a palavra bom. E essa palavra bom traz o sentido de excelente, valiosa. Como é excelente, como é maravilhosa, como é valiosa esta comunhão entre os irmãos. Essa palavra bom é a mesma palavra que Deus usa lá em Gênesis 1, quando ele olha para a sua criação e diz: ela é boa. A mesma palavra. Ela é boa. Logo a seguir, o salmista diz agradável, que significa deleitosa, isto é, prazerosa. Mas por que o salmista diz que ela é agradável e prazerosa? Por um motivo. E aqui eu peço aos irmãos que prestem muita atenção. O único motivo que ele diz que ela é deleitosa, que ela é agradável, que significa deleitosa e prazerosa, é que ele está dizendo que como é bom viverem unidos. Como é maravilhoso viverem unidos. E eu acredito que esta palavra, essa expressão, viverem unidos, seja a expressão mais importante dentro deste versículo. E eu digo por quê? Porque esta expressão significa habitar, permanecer, estabelecer-se. E neste versículo, eu acredito que a ideia seja permanecer, criar raízes. O salmista está dizendo a união que deixou ele admirado, que o maravilhou, deixou ele totalmente maravilhado, e que ele está celebrando, não é uma união de convivência ocasional. E nós nos encontramos durante a semana e falou: oi, tudo bem? Tchau. E acabou. Não. Ele não está tratando de uma união dessas, porque isso nem é uma união. Isso simplesmente é um breve encontro. Não é uma união. Por exemplo, aquelas uniões que as pessoas fazem com objetivos pessoais. A união ocasional é uma união que as pessoas fazem com objetivos pessoais. Como, por exemplo, criar um grupo para prejudicar outra pessoa. Ou um grupo com o objetivo de fazer um trabalho específico, por exemplo, na época de escola. Quantos de vocês saíram da escola e iam para a casa do amigo para poder fazer um trabalho? E quando terminasse esse trabalho e entregava, era cada um por si. Isso é uma união casual.
A união que o salmista celebra trata de uma união constituída por pessoas que permanecem juntas, pessoas que estão presentes na vida uns dos outros. E por quê? Porque entre eles existe a paz. Então você permanece entre as pessoas, dentro do corpo de Cristo, porque você está querendo a paz que existe nessa união. Você não está desejando estar ali somente por estar. Não, você está desejando esta união. E aqui eu pergunto a vocês, meus irmãos. Quantas vezes vocês confundiram frequentar com habitar? Quantas vezes nós confundimos a expressão frequentar com a expressão habitar? Já perguntado para vocês, em que igreja você frequenta? Já perguntado para vocês? Agora, já perguntado para vocês, em que igreja você congrega? Já perguntado para vocês? Aqui nós temos dois extremos. Que igreja você frequenta? Levante uma luz amarela, porque provavelmente você não está expressando o evangelho que você está dizendo viver. Porque se você estiver expressando o evangelho que você está dizendo viver, então você não será perguntado se você frequenta, mas onde você congrega, porque você está expressando aquilo que você vive. Veja a diferença do que é a união. A união, ela nos faz transmitir um desejo para as pessoas que desperta nelas a curiosidade. Ao ponto delas quererem também participar, estar nesta união. Por isso que a expressão permanecer se encaixa melhor aqui. Porque está dizendo, olha, eu estou ali porque eu finquei as minhas raízes, eu quero estar no meio desse povo, eu gosto de estar no meio desse povo. Então eu não tenho desejo de sair do meio deste povo. Você fincou as suas raízes. Você está alimentando o seu ser, a sua alma, por meio das suas raízes, porque o foco aqui, a enraizado e permanecer, não é por causa das pessoas, é por causa da palavra de Deus que é pregada, por causa do Espírito Santo que nos une, por causa do sangue de Cristo que nos une. Aí aqui eu trago à mente de vocês o Salmo 2. Quando fala que bem-aventurado aqueles que está, a árvore que está com as suas raízes fincadas à beira do rio. Ela está sendo alimentada pelo Senhor. Então a união aqui, que o salmista fica admirado, é porque essa união está sendo alimentada pelo Senhor. E aqui eu pergunto a vocês, né? Por que eu faço essa pergunta? Por um motivo simples. Porque podemos estar presentes todos os domingos no culto. Nós podemos estar presentes todos os domingos no culto, mas nunca vivemos a verdadeira unidade. Nunca vivemos a verdadeira unidade, mesmo estando presentes todos os domingos no culto. Certa vez, há muitos anos atrás, eu ouvi a seguinte expressão: dentro das igrejas existem os desengrejados. E é uma verdade. Eu só vou no culto, ouço a palavra, se me agradou eu saio feliz, se não me agradou eu saio falando mal, mas vou embora. Mas aqui, quando fala que nunca vivemos a verdadeira unidade, veja, acaba o culto, vamos logo embora. Não conversamos de forma adequada com os nossos irmãos. Alex, como foi sua semana? Foi bem? Trabalhou? Passou alguma luta, meu irmão? Por que você não me avisou para nós comunicarmos na igreja? Pedimos para a Monique colocar lá no grupo da igreja para a gente poder orar por você. Dona Lúcia, como foi sua cirurgia? Ah, pastor, eu não fiz a cirurgia. O médico falou que eu preciso perder alguns quilos, tal. Vamos orar por isso? Não temos esse tipo de conversa. Normalmente, quando acaba o culto, o diácono abre a porta, aí eu falo que teremos 5 minutos para o café, nem um café toma. Vai embora. Não estamos vivendo da forma adequada, porque nós não conversamos adequadamente com nossos irmãos. Não participamos da escola bíblica dominical. Lá vem o Célio falar isso de novo. Sim, por quê? Porque se participamos da escola bíblica dominical, assim todos nós crescemos juntos no conhecimento mais profundo sobre quem é o Senhor. Não participamos das programações da igreja, não participamos dos PGs,
E na semana, nos PGs dessa semana, e digo isso repetidamente porque é uma verdade, meus irmãos. Isso faz parte das nossas vidas. Isso está presente no contexto em que vivemos. E olhando para isso de forma mais profunda, sabe por que isso? Sabe o que isso nos mostra? Que nós não habitamos na vida dos nossos irmãos. Nós não habitamos na vida dos nossos irmãos, pois somos individualistas. Estamos sempre mais preocupados com nós mesmos. Sempre mais preocupados com o que nós temos que fazer. E esquecemos que a nossa prioridade é Cristo. Fazemos somente aquilo que nos agrada e com isso não temos a união que o salmista celebra neste salmo. Nós não temos a união que o salmista expressa nesse salmo, que deixou ele maravilhado, que deixou ele impactado. E é como se o salmista dissesse, quando ele vê essa união tão bela nos olhos dele, que ele enxerga como algo valioso e prazeroso, é como se o salmista dissesse, eu amo ficar aqui, eu quero investir aqui, isto é, eu quero investir tempo nesta igreja, eu quero estar aqui trabalhando e servindo esta igreja. É algo que não acontece. Infelizmente, algo que não acontece. Porque o individualismo leva as pessoas a desejarem prejudicar o crescimento, seja da igreja ou de um trabalho, qual for. Mas só que essa expressão de prejudicar um trabalho é visto no mundo corporativo, ou seja, no mundo de negócios. Mas a igreja não é um lugar de negócios, é um lugar onde o povo de Deus deve estar unido. O povo de Deus deve viver a união em Cristo Jesus. E sabe por quê? Porque esta unidade que o salmista celebra e está celebrando, em nossos dias está fundamentada em Cristo. Então, se nós não estivermos em Cristo, nós não estamos tendo esta união. Essa união está fundamentada em Cristo. Então, entre nós, eu e vocês, povo de Deus, não deve existir individualismo. Porque o individualismo provoca divisões, então não deve existir divisões. O que deve haver entre nós, povo de Deus, é a paz. Pois o Cristo, o próprio Cristo, é a nossa paz. Como o apóstolo Paulo ensina lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, ele diz, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um. De dois povos ele fez um, e na sua carne ele derrubou a parede da separação que estava no meio, que era a inimizade. Inimizade entre Deus e o seu próprio povo, que viviam guerreando e brigando entre si. Não. Nós fomos chamados para viver a união. E viver a união é se preocupar com o seu irmão. É estar presente na vida do seu irmão. A união é você amar, estar convivendo com o seu irmão. É tão bom, pelo menos eu sinto assim, tá? Eu não esqueço o episódio que ocorreu na minha vida e na vida de Aline, quando nós vivemos toda aquela turbulência com a Ana Cecília, e quando nós abrimos para a igreja, foi tão bom passar aquela semana e a outra semana e mais a outra semana, recebendo mensagem dos irmãos perguntando, meu irmão, como que você está? Tem algo que eu posso fazer por você? Ou mandar mensagem para a Aline, Aline, como você está, minha irmã? Posso orar com você aqui pelo telefone? Nós vivemos isso. E isso é expressar a união. Teve irmãos que procurou a Ana Cecília para conversar com ela. Isso é expressar comunhão, expressar união. É estar presente na vida do seu irmão. Isso é maravilhoso. Não tem nada que pague isso. Como diz a propaganda lá da Mastercard, não tem preço. Não tem preço que pague isso. Essa união ocorre por causa do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, porque este ato de Jesus Cristo na cruz derrubou o muro de separação que nos dividia e constituiu em si mesmo um povo, um único povo, uma nova humanidade unida e que deve viver em paz.
E esta paz deve ser preservada, pois ela é um vínculo nosso com Deus. E esse vínculo acontece por meio do Espírito Santo, como nós podemos ver também na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 3, em que o apóstolo Paulo diz: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O próprio Espírito Santo nos une. A paz que nós temos é Ele que nos concede, porque ela vem de Deus. Ou seja, a unidade desta igreja aqui, não está fundamentada sobre afinidades humanas. A unidade dessa igreja não está fundamentada em compatibilidade de personalidades. Não está fundamentada em termos do mesmo entendimento pessoal. Porque o entendimento bíblico tem que ser o mesmo. A afinidade cristã tem que ser a mesma. A unidade desta igreja está firmada e fundamentada na obra de Cristo. A unidade desta igreja está firmada e fundamentada na obra de Cristo. Porque o sangue dele foi derramado. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e disse que rogaria ao Pai para enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo, que consola cada um de nós e nos une, nos concedendo paz. E é por isso que ela deve ser admirável e impactante, porque quando pessoas extremamente diferentes em suas histórias, diferentes em seus temperamentos, diferentes em suas opiniões, com opiniões distintas, permanecem juntas, o mundo deve ver algo em nós que eles não conseguem explicar, seja pela sociologia, seja pela ciência, ou seja por qualquer outro braço que exista na sociedade. Eles não conseguem enxergar e nem explicar. Sabe por quê? Sabe por que eles não conseguem explicar isso? Porque eles não veem Jesus Cristo. E é isso que nós devemos expressar para as pessoas. Cristo vivendo em nós. Pois nós somos unidos por Ele. E esse viver em Cristo, unido por Cristo, deve sim causar falta de entendimento nas pessoas. Para que eles se sintam curiosos e cheguem até nós e perguntem: o porquê que você ri, se alegra nos momentos que você deveria estar chorando? O porquê que eu vejo força em você nos momentos em que você deveria estar chorando? Porque é Cristo. Eles não enxergam Cristo. Eles não conseguem enxergar Cristo porque eles não conhecem a Cristo. Mas se nós apresentarmos Cristo, eles irão entender o porquê que nós somos fortes quando deveríamos estar fracos. E nós somos unidos por Ele. Portanto, meus irmãos, a vida cristã expressa a unidade que o salmista celebra quando habitamos, permanecemos de forma intencional na vida um do outro, porque Cristo nos uniu na cruz e fez de nós um só povo. Sendo assim, eu trago as primeiras aplicações desse primeiro ponto. Habite na vida dos seus irmãos. Não apenas compareça, mas invista na união com o seu irmão. Não apenas sorria nos corredores da igreja, mas busque conhecer a história de quem está sentado ao seu lado. Como o apóstolo Paulo ensina na carta de Romanos, capítulo 15, versículo 7, em que ele diz: portanto, acolha uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Acolha uns aos outros, assim como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Ou seja, devemos acolher uns aos outros de forma mútua, em conjuntos. Precisa existir grupinhos na igreja, panelas na igreja? Sim. Querendo ou não, sim. Mas como eu sempre disse, desde quando eu assumi esta igreja, nós devemos ser uma panela sem tampa. Porque em todos os grupos sempre cabe um de outro, e quando você pensa que não, estão todo mundo vivendo entrelaçados, unidos uns com os outros.
Esse acolher de forma mútua é permanecer na vida uns dos outros, mesmo quando em algum momento ocorrem atritos. Pois a unidade do povo de Deus não é uma unidade com ausência de conflitos. Não. Mas é o amor que supera o conflito. O amor que se estabelece entre nós para com que nós venhamos superar os conflitos. O apóstolo Paulo ensina lá na carta de Colossenses, capítulo 3, versículo 13 a 14, dizendo: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Maravilhoso esse versículo, esses dois versículos. E profundos. O amor que nos une não é um sentimento que vai e vem. Não é como algumas igrejas expressam o Espírito Santo agindo entre e sai, possui, não possui, gira, rodopia, pula. Não é assim. O amor não é um sentimento que vai e vem. É um sentimento diário que permanece em nós. Que permanece no meio do seu povo. Viva esse amor. Ame este amor. Sério, ame este amor? É. Porque se você não amar o amor que te une com os seus irmãos, então você não está expressando o seu amor pelos seus irmãos. Filosofia profunda, né? Mas é uma realidade. Precisamos expressar o nosso amor, porque o amor ele não vem e vai, ele vem e permanece. Ele vem e fica. Sabe por que ele vem e fica? Porque quando Cristo falou que subiria ao Pai e rogaria um outro Consolador, esse Consolador viria junto com o amor. Porque Cristo expressa o seu amor por cada um de vocês ao enviar o seu Consolador. Portanto, após vermos que expressamos a unidade que o salmista celebra, habitando de forma intencional com os nossos irmãos, no versículo 2 e na primeira parte do versículo 3, temos a segunda resposta para a pergunta como viver essa unidade que o salmista celebra. E a resposta é dependendo do Espírito de Deus. Não é dependendo dos nossos méritos. Não é dependendo de nós mesmos. Não, é dependendo do Espírito de Deus. Veja, o salmista diz: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O salmista ele usa duas imagens importantes. E ao mesmo tempo que essas imagens são importantes, elas são interessantes. Por quê? Ele usa a imagem do óleo que é despejado na cabeça de Arão e desce pela sua barba. E logo a seguir, ele usa a imagem do Monte Hermon. Ao usar a expressão, essa imagem do óleo precioso que desce pela cabeça de Arão e escorre pelas barbas e chega até as pontas das suas vestes, o salmista está lembrando do dia em que Arão foi consagrado a servir ao Senhor, como nós podemos ver lá em Levíticos capítulo 8, versículo 12, que diz: depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. O óleo citado pelo salmista não é qualquer óleo, tá? Não é qualquer óleo. Muitas igrejas por aí pegam um pote, um vidrinhozinho desse tamanhozinho assim de óleo. Tira aquela tampinha feita de... Agora me fugiu o nome, que é o mesmo material que faz a tampa do vinho. Tira aquela tampinha, aí molha o dedo e coloca o dedo na cabeça da pessoa e ora falando que está curando ela. Ora, tá o óleo na cabeça da pessoa falando que está ungindo ela. Não, aqui não é qualquer óleo. Não é o óleo de cozinha que você pega e olha em cima dele e fala: Senhor, consagre em teu nome, que o teu poder esteja nesse óleo. Não, não é. O óleo que está falando aqui é um óleo bom. É um óleo precioso, preparado de acordo com as orientações do próprio Deus
Opa, o Célio agora vai dar então a receita do óleo poderoso. Não, porque esse óleo poderoso, ele era usado somente no Antigo Testamento e você não vai encontrar esses materiais, ingredientes daqui. Porque lá em Êxodo capítulo 30, versículos 22 e 25 diz: o Senhor disse mais a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinnamon aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3 litros e meio de azeite de oliva. Disto, você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Você sabe onde encontrar esses ingredientes? Se vocês souberem, vocês me falam. Para a gente poder fazer um óleo e ungir todo mundo aqui. Para que todo mundo tenha a essência do Espírito Santo. Não precisa, porque o Espírito Santo já habita em você. Então você não precisa de ter a essência do Espírito Santo por meio do óleo ungido. Você já tem o Espírito Santo habitando em você. Ao usar essa expressão, o salmista está transmitindo a seguinte mensagem: a unidade tem origem sagrada, pois ela vem de Deus, não do homem. A unidade transborda na vida cristã, não é escassa e nem restrita. A unidade consagra e marca o povo de Deus como separado para ele. É isso que a unidade representa. E é isso que nós devemos expressar. Então não espere que Deus vai pegar um potinho de vidro e vai derramar sobre a sua cabeça. Não espere que Deus enviará um profeta para derramar sobre a sua cabeça o óleo ungido, o óleo da unção, para você receber o Espírito Santo. Não! Você já tem o Espírito Santo a partir do momento que Deus te regenera. Logo a seguir, ele usa a imagem do orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O que ele quer dizer com isso? O que essa imagem expressa? Ela trata de um monte, preste bem atenção. Ela trata de um monte que tem aproximadamente 2.800 metros de altura. E as suas encostas eram tão famosas naquela época porque elas produziam um orvalho abundante. Mas veja que algo mais interessante. Se Sião se encontra a 200 quilômetros ao sul do Monte Hermon, por que então o salmista usa essa expressão do Monte Hermon? Por quê? Vocês já leram esse texto com atenção? Já surgiu essa pergunta em sua mente? O porquê? Se o monte de Sião está a 200 quilômetros do Monte Hermon, e o orvalho com certeza não chegava lá, por que ele usa essa expressão? Por um motivo. Ele desejava que a vida fértil de Hermon descesse sobre Sião. Porque aquela união para ele era tão bonita, tão bela, tão impactante, tão maravilhosa, que ele desejou que essa unidade fosse frutífera. E para ela ser frutífera, ela tinha que ter uma boa fertilidade. Ele desejava que a fertilidade do Monte Hermon descesse sobre Sião, o lugar onde há a presença de Deus. O Monte Hermon era uma terra de chuvas escassas. Não sei se vocês já viram em algum comentário, acredito que já tenham visto, que por que existe o deserto? Por que não chove no deserto? Porque as montanhas ao seu redor são tão altas, que a chuva não passa. Quando a chuva vem, ela para naqueles montes ao redor dele, então ela não cai no deserto. Então, o Monte Hermon era uma terra de escassas chuvas, de chuvas zero. E o orvalho era sua fonte de vida nos meses secos. Ou seja, a umidade ao redor dele produzia esse orvalho. E sem este orvalho, a vegetação ressecava e morria. Com esse orvalho, tudo florescia. Ou seja, com esse orvalho havia vida. Sendo assim, ao usar esta imagem, o salmista transmite a seguinte mensagem: a unidade, ela é vivificante. A unidade do corpo de Cristo, ela é vivificante, ela produz vida nas pessoas.
ao ponto de nós desejarmos permanecer no meio dessas pessoas, enraizar as nossas raízes nessas pessoas. Portanto, prestem atenção, guardem com vocês essa palavra, essa frase. Portanto, uma igreja unida é uma igreja viva, fértil, que cresce e frutifica. 4 ações. Uma igreja unida é uma igreja viva, fértil, que cresce e frutifica. Mas uma igreja dividida é como uma terra sem um orvalho, ressecada, que não dá frutos e morre. E o morrer aqui, eu não estou somente dizendo a respeito de baixar as portas. Eu estou dizendo de se afastar da fiel pregação da palavra de Deus. E se tornar uma igreja que simplesmente faz coisas para agradar os homens. Isso sim é trazer os costumes mundanos para dentro da igreja. Logo a seguir, o salmista usa a palavra desce. E aqui eu novamente chamo a atenção de vocês. Mais uma vez eu peço a vocês, meus irmãos, prestem atenção. O salmista usa a palavra desce por 3 vezes, que significa derramar. Este ato de derramar traz a ideia de algo que vem do alto. Ninguém consegue derramar algo que vem de baixo para cima, a não ser os vulcões, né? Mas, vindo do restante, ninguém consegue derramar nada que não venha do alto. Você precisa estender a mão. E aqui, eu acredito que esteja o elo entre as duas imagens tratando da bênção. Pois o uso da palavra desce mostra que a bênção da unidade vem dos céus. Ela vem do alto. Ela não brota de baixo para cima. Ou seja, ela não brota do homem. Ela vem de Deus. E isso me faz lembrar das palavras do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28, em que ele diz: e acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E veja interessante, como Deus é perfeito e magnífico. Para quem acredita e defende, né, que a Bíblia se contradiz, não. Este ato de derramar o meu espírito sobre toda a humanidade, no caso o ser humano, o homem, o povo de Deus, é exatamente o que acontece lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15, e que resulta na ação que está registrada no versículo 16 e 17 do mesmo capítulo de Atos, em que ele diz: mas o que está acontecendo é o que foi feito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. O que eu quero dizer com toda essa informação? Que já pode ter virado um bolo e um redemoinho na sua cabeça. Meus irmãos, o óleo derramado sobre Arão não simplesmente era uma sombra do que estava para acontecer. Por quê? Porque o verdadeiro sumo sacerdote ungido é Jesus Cristo. Pois o próprio nome Cristo, na língua original, significa ungido. Lá em Isaías capítulo 61, versículo 1, o profeta diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E essas mesmas palavras, para quem diz que essas palavras são do profeta Isaías, na verdade é Deus falando por meio do profeta Isaías, essas mesmas palavras são ditas pelo próprio Jesus Cristo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, em que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E logo a seguir ele descreve todas as ações que ele iria fazer como Filho de Deus. E não se esqueça que no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, como nós vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. Sendo assim, o óleo derramado sobre a cabeça de Arão simboliza o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja de Cristo. Simboliza o Espírito Santo sendo derramado sobre vocês. Simboliza o Espírito Santo que foi derramado sobre vocês e habitando no coração de vocês. E a imagem do Monte Hermon com o seu orvalho que desce sobre Sião simboliza a vida frutífera na vida da igreja, que é uma igreja unida pelo próprio Cristo, como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. A igreja é frutífera porque ela é unida pelo próprio Cristo. O próprio Cristo é o orvalho que alimenta e dá vida para o povo dele.
Portanto, meus irmãos, a vida cristã expressa a unidade que o salmista celebra quando dependemos das ações do Espírito Santo para viver essa unidade. Porque ela não é produto do nosso esforço. Ela desce, ela não sobe. Ela desce como óleo, como orvalho, vindo do próprio Deus. Ela não surge do coração do homem, porque o coração do homem é pecaminoso, como fala lá em Jeremias 17:1. O coração do homem é corrompido pelo pecado. Não. A graça vem... Essa bênção, ela vem dos céus. Por isso que o salmista fica admirado, maravilhado, impactado. E eu pergunto a vocês: vocês têm impactado as pessoas com a união que nós vivemos em Cristo? Sendo assim, trago outras aplicações para este segundo ponto. Ore pela unidade desta igreja. Devemos orar por toda a igreja de Deus que é séria na pregação da palavra, que é séria na administração dos sacramentos, que é séria na disciplina, na aplicação da disciplina, que é séria na condução do seu povo, do povo de Deus. Sim, devemos orar por toda essa igreja. Mas aqui, especialmente, devemos orar pela igreja presbiteriana do Grajaú, para que ela permaneça unida. E se ainda não há essa união, que ela se torne unida. Você não consegue produzir esta unidade com força de vontade. Você pode ter força de vontade de querer fazer tudo na igreja, ao ponto de até sufocar a sua família, que é errado. Você pode ter essa força de vontade, mas não é ela que vai permanecer a igreja unida. O texto mostra que o óleo e o orvalho descem e não sobe, como eu falei. Então, entenda que a unidade é fruto do Espírito, como o próprio apóstolo Paulo ensina lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Por isso, peça a Deus que derrame o seu Espírito sobre esta igreja. E não busque fazer com que essa igreja seja o centro da sua vontade. Porque ela deve ser o centro da vontade de Deus. Ela não deve ser o centro da minha vontade. Ela não deve ser o centro da vontade de nenhum de vocês. Ela deve ser o centro da vontade de Deus. Por isso, para que haja esta ação, cultive as práticas que são saudáveis para a igreja e não para você. E como que nós fazemos isso? Valorizando a pregação da palavra de Deus, valorizando a oração, participando da Santa Ceia do Senhor de forma correta. Por exemplo, se você tem um problema com o seu irmão, vai e resolva com ele. Não viva uma mentira fingindo que está tudo bem, sendo que em seu coração você sabe que não está bem. Digo isso porque o que mais tem na igreja, e eu digo no geral, não é somente nessa, mas no geral, são pessoas que não falam uma com as outras e mesmo assim tomam a Santa Ceia. Sendo que a orientação é: não deixe de tomar a ceia. Tome ela, mas vai resolver o seu problema. E muitas vezes não resolvem. Isto é tomar a Santa Ceia de forma indevida. Não é somente aquele que se embriaga. Não é somente aquele que adultera. Não é somente aquele que maldiz as pessoas. É aqueles que não perdoam. Então perdoem uns aos outros. Valorize a comunhão fraternal, pois estes atos são os meios pelos quais Deus derrama suas bênçãos sobre nós, sobre a igreja dele. O apóstolo Paulo nos exorta lá em Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2, a fazer isso dizendo: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há um profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Veja a diferença de uma união estabelecida e firmada em Cristo, enraizada em Cristo, de uma união que é feita de momentos casuais. Ou seja, meus irmãos, a base para viver a verdadeira união é Cristo. Não tem outra base. Se você pegar o livro a carta de Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15, vai mostrar que a graça de Deus, a palavra de Deus, é o fundamento da nossa fé.
Então, viva isso. Não deixe que as divisões destruam esta igreja. Combata as divisões que são causadas pelo individualismo, que estão invadindo todas as igrejas, não só as de lá de fora, a nossa também. Combata isso. E após vermos que expressamos a unidade, habitando intencionalmente com os irmãos e dependendo da ação do Espírito de Deus, a terceira resposta e última para a pergunta como viver essa unidade que o salmista celebra é posicionando-se onde Deus decretou derramar a sua bênção. Aqui tem uma dualidade nesta frase. Eu não estou falando para você, não pense, que eu irei falar a vocês algo místico. Não vou falar para vocês o local onde Deus vai derramar a bênção que você está esperando. Não. Eu irei contar o que a Bíblia nos ensina. Irei dizer a você sobre a bênção que é derramada por Deus sobre toda a sua igreja como um só corpo. Não bênçãos em momentos individuais. Por exemplo, uma esposa que ora pela conversão do seu marido. Uma esposa que ora pela libertação do seu esposo das drogas. Um marido que ora para que a esposa seja alcançada pelo evangelho e faça parte do corpo de Cristo. Isso são bênçãos individuais, que também contribuem na união. Mas são bênçãos individuais. Aqui a bênção que o salmista está falando nesse texto é muito mais além do que isso. Veja, o salmista diz, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, hoje é o dia de chamar a atenção. Então eu chamo a atenção de vocês mais uma vez para a palavra ali. O que essa pequenina palavra tem para nos ensinar? Qual o sentido que ela traz? Esta palavra aponta para um lugar específico. Mas que lugar é este, Célio? Porque o texto não diz qual é este lugar. E aí eu vou dizer para vocês, homens e mulheres de pouca fé. Porque o texto diz sim. O texto diz onde é esse lugar. Este ali é o lugar descrito pelo salmista no versículo 1. E ele diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então ele está tratando no versículo 1 que os irmãos vivem juntos. Então esse lugar é a união. Isto é, onde eles estão unidos. O salmista ensina que Deus não derrama a sua bênção em qualquer lugar. Aí você pode falar, então ele não derrama a bênção dele sobre minha vida, na minha casa e no meu trabalho? Sim. Ele derrama suas bênçãos sobre o seu povo, onde o seu povo estiver. Em casa, no trabalho, na faculdade, na escola. Mas aqui nesse texto, a bênção tratada pelo salmista se refere à bênção que é derramada quando eles estão reunidos em um só lugar. Ou seja, só se reúnem em um lugar aqueles que foram alcançados por Deus e que estão reunidos prestando culto a Ele. Isto é, estão reunidos onde Deus ordena. E onde que Deus nos ordena? Estar reunidos como um só povo em um lugar adorando a Ele. Na igreja. Dentro dessas 4 paredes. Cultuando e exaltando a Ele. Esta palavra traz a ideia de decretar, porque aqui eu antecipei, porque ele fala ordena. Então quando ele fala ordena, ela traz a ideia de decretar, determinou. Então veja, não é você que determina, é Deus que determina. Não é você que ordena, é Deus que ordena. E isso nos mostra que o salmista não está tratando de uma possibilidade ou de uma sugestão. Vá lá na igreja presbiteriana do Grajaú que Deus vai derramar a sua bênção. Se reúna com os cristãos da igreja presbiteriana do Grajaú que Deus derramará a sua bênção. Não, ele está tratando de algo certo, ele não está tratando de uma possibilidade. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque esta é a mesma palavra usada por Deus quando ele entrega seus mandamentos e decretos soberanos a Moisés. Ou seja, Deus estabeleceu onde estaria a sua bênção. E onde estaria esta bênção? No meio do povo dele. Pois a bênção tratada neste versículo não é uma bênção passageira, que você ora
pedindo a conversão do seu marido, ele vai se converter, mas daqui 20 anos, 30 anos, nós vamos morrer. É passageiro. Não é quando você, homem solteiro ou mulher solteira, ora ao Senhor pedindo por um varão valoroso, que te ame, que cuide de você. Isso com o tempo vai passar. Não, essa bênção tratada aqui no versículo é a vida eterna. Porque lá no versículo 3 ao final ele fala que de Sião o Senhor que fez... Não, perdão. Ele fala, ali o Senhor ordena a sua bênção e é vida para sempre. Estão tratando da vida eterna. E onde nós encontramos a vida eterna? Em Jesus Cristo. E onde nós encontramos Jesus Cristo? Em sua palavra. E onde nós encontramos, onde nós temos contato com a palavra de Deus? No culto aos domingos. Ou seja, queridos e nobres irmãos, Deus derrama da sua bênção quando o povo está reunido, prestando culto a Ele, porque enquanto nós ouvimos a palavra sendo pregada, o povo recebe palavras de vida eterna. Palavras que conduzem à vida eterna, que revelam o propósito de Deus para a vida do homem, que é ser salvo e morar na eternidade. Meus irmãos, a vida eterna, ela é uma bênção suprema que Deus nos dá. E esta vida eterna é para todos os que se rendem a Jesus Cristo. E digo isso porque esta vida para sempre foi decretada pelo Senhor sobre o lugar da unidade que encontra a sua completa satisfação em Jesus Cristo. A união do povo de Deus expressa satisfação no Senhor. Como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3, que ele diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Porque Jesus Cristo traz a vida eterna. E sabe o que mais ainda, o que é mais impressionante? É que neste mesmo texto do Evangelho de João, lá em sua oração sacerdotal, Jesus ora exatamente pela unidade do povo. Ele diz no versículo 21, para que o meu povo seja um. Veja que magnífico. A Bíblia não se contradiz, a Bíblia se completa. Isso é maravilhoso. Que vocês saiam com essas palavras no seu coração. Não se esqueçam nunca do que é a união. Não se esqueça nunca que a verdadeira união, ela impacta aqueles que estão ao seu redor. A verdadeira união, ela causa maravilha, deixa a pessoa maravilhado com o que você está vivendo. Portanto, meus irmãos, a vida cristã expressa a unidade que o salmista celebra quando nos posicionamos onde Deus decretou derramar a sua bênção, isto é, onde o povo está reunido. Porque ali Cristo é glorificado. E é por isso que essa unidade deve ser preservada. Porque Cristo está sendo glorificado. Sendo assim, trago as últimas aplicações para esse sermão. Não trate a unidade com descuido. Cada conflito não resolvido, cada palavra que divide, cada atitude que afasta, fere a unidade do corpo de Cristo. Ou seja, você está rejeitando a bênção da união que é dada por Deus. As divisões causam problemas nos relacionamentos. A divisão, ela derruba reinos, quem dirá uma igreja. E lembre-se que somos chamados para sermos pacificadores, como o próprio Jesus Cristo nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Devemos ser pacificadores. Pessoas que vivem unidas, enraizadas em Cristo, permanecendo entre si, mesmo que tenham conflitos, mas que buscam resolver e se amar, são pessoas pacificadoras. Não amam guerras, não amam batalhas, não amam discussões, não propagam divisões, não distorcem a palavra de Deus, não geram sentimentos de insatisfação. Preserve a unidade desta igreja, do Grajaú. Preserve esta unidade, a unidade desta igreja. Pois esta unidade aponta para algo muito além do que vocês podem enxergar e imaginar.
do que nós podemos enxergar e imaginar. Porque esta unidade, preservando esta unidade, nós estamos olhando para a eternidade. Como nós podemos ver lá no Evangelho, lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 10, em que João diz: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Olha que maravilhoso. De pé, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com uma forte voz, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. É um povo unido. Aqui, fazendo uma pequena analogia, mas sem aprofundamentos, aqui não está tratando de direita, esquerda ou centro. No PG de sexta-feira, quando eu comecei o estudo, a primeira coisa que eu falei é: algumas perguntas que eu vou fazer vão entrar no território que nosso país se encontra, território político. Mas entendam que Cristo está muito acima do que é esquerda, direita e centro. E é o que o versículo, o texto de Apocalipse 7, capítulo 7, 9 a 10 está dizendo. Está muito além. Porque aqui está tratando de uma união que levou um povo a estar diante do seu Senhor, aonde estará adorando e engrandecendo a Ele por toda a eternidade. Preserve pela unidade da igreja, porque a unidade da igreja é uma bênção de Deus na vida de vocês. Preserve pela unidade da igreja, porque a unidade da igreja é uma bênção nas nossas vidas, e isso se aplica a mim também. Isso se aplica a todos nós como povo de Deus. A verdadeira união nos faz estar na igreja, nos cultos, todos os cultos do mês, e não somente no culto de Santa Ceia. Porque se nós estamos na igreja somente no culto de Santa Ceia, então a nossa união não é verdadeira. A nossa comunhão não é verdadeira. Estar no culto, somente no culto de Santa Ceia, nós estamos desvalorizando tudo o que a palavra de Deus ensinou nos outros domingos. E valorizamos somente a Santa Ceia, como se a Santa Ceia fosse um talismã que vai conduzir o meu mês bem. Não, a Santa Ceia é o momento ápice onde o povo de Deus se reúne diante do seu Senhor para ter comunhão com o seu Senhor, o povo todo junto. Que comunhão é essa que eu só vou nos cultos de Santa Ceia e não vou nos outros cultos? Preserve pela unidade da igreja, porque essas coisas dividem a igreja e matam a igreja. Ela pode não fechar as portas por causa do individualismo que está ali. Mas ela não será mais fiel à pregação da palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos, preservem a unidade da igreja. Não deixe que as coisas burocráticas tomem conta de vocês. Deixe isso para o conselho. Deixe isso para a mesa administrativa. Vivam com intensidade a união. Cuidem, preservem da união, porque ela é uma bênção que Deus deu somente para o povo dele, não é para todos os povos. Somente para aqueles povos que são raça eleita, como nós lemos na liturgia, lá em 1 Pedro, capítulo 2. Oremos.